E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área, aqui Amanda Costa. E eu, Alberto Reutemann, todos de preto hoje, que maravilha, coincidência? Acho que não! Acho que não. Anderson Barros aqui com vocês, estou de volta! Ah, muito bem! E aqui, Pedro Veríssimo, mais uma vez. Ei, Pedro. Obrigado pelo convite. Convidado de honra desta temporada. Especial, bem-vindo, Pedro. Obrigado, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom! Bom, você já sabe, a gente tá com a temporada As Soft Skills para Crescer na Era do Caos no ar. Temporada que tem o mesmo nome da pesquisa realizada pela Escola do Caos nos meses de março e abril e que ouviu mais de 1.200 pessoas em todo o país para avaliar a aderência dos trabalhadores brasileiros às 10 competências comportamentais mais requeridas pelo mercado de trabalho da atualidade. No episódio anterior você ficou por dentro dos dados gerais da pesquisa. Hoje a gente vai detalhar um pouco mais as duas competências que ficaram melhor posicionadas, ou seja, aquelas que os brasileiros mais dominam, Anderson Barros. Ou seja, aquelas em que a gente é fera, não é verdade? É isso aí. Exatamente. E são elas: autogestão, olha só, hein? Quem diria? Quem diria? E o quê? O quê? O quê? Pensamento analítico. Somos bons nisso? É isso aí, somos bons em autogestão e pensamento analítico. Estamos começando! Roda essa vinheta. As soft skills ou competências comportamentais, autogestão e pensamento analítico foram as campeãs das 10 competências analisadas, apresentando aderência de 67,4% e 62,6% respectivamente, entre as pessoas que responderam à pesquisa da Escola do Caos. Que boa surpresa, né? Lembrando que essas duas competências estavam competindo com competências peso pesado, né? Não eram competências quaisquer aí, né? A gente está falando com colaboração, lidar com diversidade, inteligência emocional, aprendizagem ativa, comunicação, escuta ativa, criatividade, antifragilidade e resolução dos problemas. Mas eu queria começar com vocês aqui, inclusive com você, Andy, a definição de autogestão e pensamento analítico. Por favor, nosso guru. Vamos lá, vamos falar um pouco a respeito disso, né? Quando a gente fala de autogestão, é justamente a nossa capacidade de se autogerenciar, né? Então a gente está falando, gente, no final das contas, da gestão consciente do nosso tempo, da autoconfiança sobre as nossas habilidades, a nossa capacidade de criar rotina eficiente, criar rotina produtiva, de priorização, né, de atividades e fundamentalmente de foco. Agora, por sua vez, quando a gente fala a respeito de pensamento analítico, é ter foco no curto, médio e longo prazo para que a gente seja capaz de tomar decisões agora que conduzam a gente e a organização justamente nessa direção, sabe? Dos nossos objetivos. Então, a nossa capacidade de analisar cenários e tomar decisões para a gente fazer aqueles cenários serem reais. Chegar ao resultado desse estudo é super importante porque as competências comportamentais ditam as regras no mercado profissional atualmente. E quem consegue turbinar esses atributos pode, obviamente, ampliar e muito as chances de crescimento na carreira. Boa. Muito bom, Andy. E eu queria ver aqui com o Pedro Veríssimo, né? O Pedro que tá aqui nessa temporada não é à toa. Você que se debruçou sobre esses números todos, fez todas essas análises. Conta pra gente, por que é que você acha que autogestão e pensamento analítico foram destaque? Bom, vamos lá, Amanda. Quando a gente pensa nos nossos comportamentos, em cultura, nos nossos jeitos de fazer as coisas, a gente não pode, em momento nenhum, dissociar o sujeito do trabalho com o sujeito da vida pessoal, né, no nosso dia a dia. Ou seja, se a gente pensar em alguém, sei lá, colaborativo no ambiente de trabalho, a gente tem que pensar em alguém predisposto a colaborar também no ambiente pessoal. E essa lógica ser assim, né? Geralmente é isso, né? E essa lógica que é meio intrincada, né, vale nos dois sentidos, né? Se alguém que se planeja com suas atividades de casa, muito provavelmente será alguém que se planeja com as atividades também do trabalho, né? Então, por isso, quando a gente pensa na competência de destaque dessa pesquisa, Soft Skills para Crescer na Era do Caos, falando de autogestão especificamente, a gente precisa contextualizar com a nossa realidade, né? Com o nosso momento. O Brasil é um país marcado por diversas rupturas, indefinição política, incerteza econômica, isso a gente está acostumado, a gente vê em todo momento, né? E por isso, ao longo da nossa história, a gente foi provocado a nos adaptar
e considerar sempre um plano B, né? Se eu sei, eu tô fazendo alguma coisa, mas eu tenho que ter um plano B já em mente, alguma coisa já engatilhada caso isso aqui dê errado, né? É claro que isso também acaba sendo um traço do nosso tempo, né? Um tempo de trabalho imaterial, hipermoderno, mundo bunny, né? Onde uma realidade nos impõe se reinventar a todo momento, né? Não é à toa que hoje as gerações mais novas vão se acostumar a ter 3, 4, até 5 carreiras ao longo da vida, né? E é um tempo também, né? E por isso que exige da gente aprender, desaprender e reaprender a todo momento, tamanha a velocidade dessas mudanças. Pedro, muito legal isso que você está falando, porque é legal a gente reforçar que quando a gente compara cargos de liderança com os liderados, e a gente analisa os dados que mostram que quem tem maior maturidade profissional, quem tem mais tempo de casa, refletem... Mais idade, na verdade. Mais idade, Alberto, inclusive. Eu acho que mais idade, mais experiência, a gente vê uma aderência maior dessas competências, né? Então tempo e experiência nos ensinam que são as pessoas mais capacitadas no mercado, ou seja, a gente acaba trabalhando um aspecto de ruptura, até de algum conceito interessante, vamos trazer gente nova para oxigenar. Então, o forte do trabalhador brasileiro me parece que é uma competência imprescindível para a nossa realidade, presente hoje nas pessoas mais experientes, o que é um soco na barriga dos etaristas. É verdade. Ou seja, a gente está falando que o tempo nos traz capacidade de ter autogestão, né? Sim, olha só, a amplia essa né? capacidade. Né? Exatamente. Roberto tocou num ponto super importante. Tempo e experiência nos ensinam, né? Essa foi a grande revelação dessa pesquisa, na minha opinião, né? Realmente a pesquisa revela isso e na classificação geral, a autogestão aparece com aderência de 67,4%. E quando a gente olha essa competência no C-Level, esse número sobe para 70,5%. Né? Inclusive C-Level, né? Para a gente alinhar aqui todo mundo sobre o que significa, são as pessoas que estão ali nas posições ou de presidência ou de responsável por uma determinada área daquela organização. É tudo que começa com C. Exato. CEO, CFO, CMO, Exatamente. Começou com C, S-Level. S-Level, isso aí, muito Chief. bom, meninos. E um outro dado que chama muita atenção é quando a gente olha o recorte por setores. A indústria chama muito à frente aí, né? Os profissionais da indústria têm 71,1% de aderência à autogestão. Olha só que interessante, né? Mas eu queria saber do Anderson, se dá para acelerar essa curva de aprendizagem e como, porque realmente a gente concluiu que a experiência e não por acaso a idade também, né? As coisas caminham juntas, obviamente, né? Levam a gente a ser melhor nessas competências. Mas dá pra gente acelerar isso? Com certeza dá, Amanda. E vamos falar aqui um pouco a respeito disso. Só quero fazer um pequeno recorte do que a gente acabou de falar, que é o seguinte, né? Puxa, e aí aqui é óbvio que tem um pouco de inferência, mas por que na indústria a autogestão é maior? Né? Porque habitualmente, quando a gente vai avaliar a indústria, inclusive é o tipo de mercado que mais tá maduro com relação a processos, né? Então isso acaba ajudando nessa organização e nesse próprio desenvolvimento das pessoas. Mas respondendo a sua pergunta sobre desenvolvimento, hoje, Amanda, felizmente, inclusive, digo eu, né? Nós temos diversos meios para desenvolver essas competências sobre as quais a gente está falando aqui, né? E tantas outras, né? Inclusive todas as outras do estudo para que a gente consiga crescer profissionalmente. A resposta, né, para uma dúvida, ou então até mesmo dicas para que a gente consiga melhorar, né, no desenvolvimento de todas essas soft skills sobre as quais a gente está falando aqui, muitas vezes e literalmente estão ali na nossa mão. Por que elas estão na nossa mão? O que a gente não pode perder de vista é a importância dos profissionais assumirem a responsabilidade pelo próprio desenvolvimento. Então, ponto de partida é entender o seguinte: eu entendo como é que eu estou em relação àquela competência e quero melhorar. Se a gente tiver com isso no radar, esse já é um bom primeiro passo para a gente começar. A partir disso, né, e aí, né, cada vez fica mais fácil fazer isso acontecer, principalmente considerando as mudanças aceleradas que a gente vive. Então, considerando as mudanças aceleradas que vivemos, né, e justamente a impossibilidade de saber qual que é a habilidade necessária, né, do amanhã, ou então a próxima grande mudança que a gente vai viver, né, seja ela tecnológica, enfim, né, ou qualquer coisa que a gente seja sujeito nesse mundo, a gente precisa reaprender
né, e aprender encarando, né, o trabalho, os desafios, né, e o nosso networking como meios para ampliar o nosso autoconhecimento e, a partir disso, ampliar as nossas competências. Ou seja, né, o resumo da ópera aqui, eu tenho que entender o quanto que eu estou desenvolvido ou não em cada uma dessas competências e, a partir disso, ter ações para que eu consiga me desenvolver. Seja falando com gente, seja estudando, seja lendo um livro, seja fazendo um curso. E hoje é tão fácil, né? Porque assim, se a gente quiser se desenvolver, assim, né, colocando a mão no nosso telefone, a gente já tem muito meio para isso, né? Deixa eu só fazer uma observação. Para mim não foi surpresa que a indústria fosse o segmento de maior aderência das competências, principalmente essa de autogestão. O Brasil passa por um processo de desindustrialização desde os anos 90 e downsizing, né? Para quem não conhece, diminuindo cada vez mais o número de pessoas. A gente está migrando muito para o segmento de serviços ao longo dos últimos 20, 30 anos e agronegócio, que é o que segura o país. Então, quem fica na indústria tem que se virar, faz uma autogestão. Então, pensando bem, faz todo sentido a indústria ter esse altíssimo nível de adesão a autodesenvolvimento. E que a galera de serviço, agronegócio e comércio se desenvolva também, porque com o ChatGPT vai passar por um processo de desservicização, de comercialização, de agronegociação e por aí vai. Muito bom. Inclusive sobre isso, um ponto muito rapidinho, quando a gente olha todas as soft skills, a indústria, ela, na maioria das vezes, ela tem uma aderência maior do que a média geral. Não só quando a gente fala sobre autogestão, né? Ou pensamento analítico, que é o caso aqui, mas num recorte geral ela tem uma aderência maior mesmo. Ótimo. Em todas as 10 soft skills. Eu não vou lembrar exatamente de todas, mas na maioria delas. Na maioria delas. Sem dúvida. É isso. Então a gente falou aqui de autogestão, agora vamos analisar o pensamento analítico, hein? A análise do pensamento que analisa. Essa competência apareceu em segundo lugar na nossa pesquisa, com 62,6% de aderência dos respondentes. Eu fiquei surpresa, porque a gente sempre ouve falar que o brasileiro é bom de improviso, né? Que em tudo dá um jeitinho. Eu achei bem interessante pensamento analítico ser o inverso disso, né? Pedro, qual que é a sua hipótese para esse resultado? Quando a gente olha para o resultado da pesquisa, para mim fez muito sentido autogestão e pensamento analítico estarem como primeiro e segundo lugar, sabe? Acho que a única possibilidade para além dessa seria inverter pensamento analítico e autogestão depois, porque eu acho que elas estão muito intrincadas mesmo, né? A gente falou muito, o Alberto agora trouxe o exemplo da indústria e do serviço como dois setores que vão se reinventar, estão se reinventando ao longo dos últimos anos. Eu acho que é daí que vem essa nossa capacidade de ter autogestão e de pensamento analítico, que é justamente como o Anderson definiu, considerar cenário de curto, médio e longo prazo, sempre ter um plano B na manga e encontrar jeitos de sobreviver, de fato, de crescer diante das adversidades. A gente vive em um cenário que é muito incerto. Se eu não tiver um plano B, muito provavelmente eu não vou ser relevante no mercado de trabalho e assim por diante. Então acho que essa realidade nos impõe, né? Não, inclusive, não por acaso o Brasil é fruto de tantas startups de sucesso, né? Porque a gente aprende aqui na raça, no empreendedorismo brasileiro, a dar um jeito e ter hipóteses e planos e agir com velocidade, né? É que a minha sensação é que não combina esse negócio de dar um jeito. Dar um jeito e pensamento analítico, na minha opinião, não combina, entendeu? Mas faz todo sentido. Mas eu acho que faz, sabe por quê? Perdão, Alberto. A gente analisa cenários, mas a gente toma decisões erradas. A pesquisa mostrou isso. É isso. Então, assim, o jeitinho brasileiro é reflexo de... A gente analisa... É bom de analisar cenário. Ver as variáveis. A gente sabe. Entendeu o que pode acontecer, né? Entende o que pode acontecer. Por isso que tem muita startup, mas também o Brasil é um dos países que mais quebra empresa. 80% quebram até 2 anos, segundo o Sebrae. Então, assim, a gente analisa o cenário, mas na hora de tomar decisão, toma decisão. Posso dar um spoiler rapidinho? Claro. Quando a gente pega a resolução de problemas, que é a skill que a gente tem baixa aderência, a última é desse ranking, ilustra exatamente esse cenário. A gente analisa a situação, a gente não tem problema em tomar a decisão, mas não necessariamente as decisões que a gente toma são as melhores. O jeitinho brasileiro é esse. A gente posterga, esse é o ponto. Faz o bambu com arame e não resolve. É muito bacana a gente analisar como é que essa competência aparece, né? De acordo com a idade dos respondentes, inclusive. É uma variável legal para a gente trazer aqui. Olha que interessante. Nas pessoas com mais de 60 anos, 68,2% ela é bem desenvolvida. Legal. Se a gente olha outros recortes de idade, entre 40 e 59 anos, 64. Entre 25 e 39, a gente está falando de 59%. E para quem tem menos de 24 anos, 58,6%. Ou seja,
à medida que a gente vai ganhando idade, a gente fica, né, melhor no nosso pensamento analítico. Né? Seja por talento, seja por solavanco. Então, aprende na dor ou no amor, mas a gente vai aprendendo. E com detalhe que 40 mais está acima da média geral, né? Então, mas isso é interessante, né? Porque a gente fala, se a gente comparar esse extrato de quem tem menos de 24 anos para quem tem 60 ou mais, a gente está falando de 10 pontos percentuais, mas 1 ponto percentual já é gritante nessa pesquisa. Então a diferença é muito grande. A capacidade do pensamento analítico ao longo da vida vai mudando, e isso tem a ver, Andy, com o que a gente chama de sagacidade, você não acha? Ah, com certeza, Alberto. Porque no final das contas é o seguinte, pensamento analítico é a nossa capacidade de fazer leitura de cenário, tomar decisão com base em dados e fatos. Então, por exemplo, imagina que você tem um quebra-cabeça para montar de, sei lá, 1000 peças, né? Qual é a primeira coisa que você faz, inclusive, Alberto? Eu jogo as peças, começo a desvirar, né? Porque tem umas peças de cabeça para baixo, né? De virada para baixo, não dá para ver. Começo a separar pelas cores, não sei se vocês fazem isso também, eu faço muito. Vou dando um jeito de arrumar as maiores, vou montando as laterais. Para começar a decidir por onde eu começo. Acho que na vida acaba sendo muito parecido, né? Você acha 2 ou 3 dados parecidos até chegar numa análise mais crítica, vai juntando as peças e vai tocando a vida, né? Você não faz assim, Amanda? Eu faço assim também, muito mais fácil. Você junta pelas cores? Sim, então, cores e quinas. Canto, né? Aqueles de 3.000 Nossa, peças. Eu nem lembro qual foi a última vez que eu não faz muito tempo mas era assim que a gente fazia, né? Eu tive infância, eu fazia... Um exemplo. Eles nasceram com tecnologia já, eu ficava brincando de... analógico. Ainda tem que ter capacidade de continuar montando o quebra-cabeça, né? Mesmo faltando alguma peça. Na vida não é assim? Também. É isso, inclusive tomar decisão com base em dados incompletos e imperfeitos, né? É sobre e essa isso. é uma das características justamente do nosso mundo Bunny, né, Alberto? Fantástico. A gente fala tanto. Já que você falou em mundo Bunny, né? A gente está falando de autogestão e essa análise, né, de cenário. O mundo Bunny fala sobre isso. A gente vive num mundo B de Brittle, que é um mundo frágil, ansioso, não linear e inexplicável. Quando a gente fala de mundo inexplicável, você tem que ter autogestão. Então é crucial que num mundo onde você não tem explicação, que você se organize da forma como você puder. E no mundo imprevisível, que você tenha que fazer análise de cenário baseado em dados incompletos, imperfeitos, como você muito bem falou. Inclusive, Alberto, tem um dado, né? Eu não vou lembrar o livro agora, especificamente, que traz essa informação, mas que diz o seguinte, que antes a gente precisava ser capaz de tomar uma boa decisão com 70% das informações de um problema. Ou seja, 100%. Se eu for tomar uma decisão com 100% dos dados de um problema, eu já estou tomando decisão tarde. Tarde demais, imagina, não dá tempo. Não dá. Hoje, esse número, inclusive, caiu para 40%. Caramba. Então, se eu tiver 40% das informações a respeito de um determinado contexto ou problema, eu tenho que ser hábil para tomar uma boa decisão, né? Ou seja, pensamento analítico na veia. Completamente. Nos exige muito mais, né? Agora. Muito. Anderson, a gente viu que conforme aumenta a idade, ou seja, a maturidade das pessoas, aumenta também a capacidade de ter pensamento analítico, né? Mas como é que a gente faz? De novo, eu sempre perguntando para você, como é que faz para acelerar esse aprendizado, né? Porque a gente sabe que com o passar do tempo a gente vai aprendendo, inclusive, tudo na vida, né? No amor ou na dor, como a gente disse. É isso aí. Mas aqui a nossa missão é tentar ajudar as pessoas a acelerarem isso. Bom, vamos lá, Amanda. Quanto mais você estiver exposto, né, exposta a desafios de interpretação de dados, mais você vai conseguir aprender com essa realidade. Então aqui vai mais um exemplo, né? Pode parecer besta, né? Mas olha só. Você já fez palavra cruzada, Amanda? Já fiz. Faz tempo que não faço, mas já fiz. Eu era viciado nesse troço de palavra cruzada. Era uma delícia. Eu começava pelas monossílabas, que era muito mais fácil, né? E às vezes até tinham aquelas com hífen, que você conseguia ver a resposta, mas eu confesso que às vezes eu olhava de cabeça para baixo, apareciam aquelas respostas e não deixa de ser uma estratégia. É uma estratégia, né? Análise pensamento analítico, né? É isso. E pode parecer que não, mas isso é o exercício dessa competência, né? Por isso que faz todo sentido o que você estava falando, Alberto. E no final das contas, isso é pensamento analítico, né? Quem gosta de esportes também, né? Todas aquelas estatísticas de tempo de bola, sabe
quando a gente assiste um jogo de futebol pela TV, né? Quantidade de ataque, de gol, de escanteio, né? Tudo Mapa isso, de calor né? aparece, né, no campo, né? Tudo isso são indicadores. Então, juntar todos esses elementos leva a gente a uma determinada conclusão. Que no caso do nosso ambiente de trabalho pode ser uma decisão mais acertada em relação a alguma coisa. Então, o pensamento analítico é o que faz, né? É o que você faz, na verdade, a partir de todos esses dados. E agora, obviamente, para você conseguir desenvolver, que foi a sua pergunta, você precisa estar, né, exposto e disposto a lidar com esse tipo de contexto. Então, eu vou deixar até uma pergunta aí para o ouvinte. Quando você vai defender uma hipótese aí no seu trabalho, você faz isso, né, ouvinte ou telespectador, a partir de dados? Então, você junta dados, né, para formar hipóteses? Você faz testes? Você faz esse tipo de análise para defender uma determinada posição? Se não, tá aí a sua oportunidade de começar a se desenvolver nesse negócio. Fica a dica do livro do Hans Rosling, né? Factfulness, o hábito libertador de ter opinião baseada em fatos e dados, né? E sobre a importância, inclusive, de a gente pensar, né, de levantar hipótese, ficar analisando dado, né? Uma profissão que faz muito isso são os médicos, inclusive, né? Ele faz uma série de perguntas, uma série de exames, esse levantamento de dados justamente para chegar, às vezes, por eliminação, a algum diagnóstico. O Hans Rosling era médico, inclusive. Olha, faz todo sentido, inclusive, isso. Toda a base da medicina, né, tá pautada em 2 tipos de raciocínio. Raciocínio dedutivo e raciocínio indutivo. Né? Então, toda a medicina parte daí, né? Muito bom, meninos. Bom, agora que a gente viu que os respondentes da indústria, a gente comentou bastante sobre isso, tiveram uma nota ainda mais alta que a média nessa competência, por que será? Pois é, eu acho que... Eu vou deixar essa batata quente ficando aí, quem vai pegar. Eu tenho uma... Você já deu spoiler. Mas eu acho que tem uma questão importante, que a indústria tem margens muito pequenas. Você pega, por exemplo, a margem de um carro zero, não passa dos 3% hoje. Então você precisa trabalhar analiticamente o ganho de 0, alguma coisa. Tudo precisa ser muito controlado, precisa ser muito acompanhado. Você tem dashboards, você tem inclusive pessoas especialistas nos belts da vida para ganhar eficiência num parafuso. A gente tem o Kaizen, você tem Toyota como sendo grandes exemplos, Volkswagen, teorias para que você consiga gerar a viabilidade. Até a indústria aeronáutica, você tem... Quando você olha a indústria, boa parte do processo de desindustrialização está pautado na eficiência. Então você tem aquelas esteiras, né? Então a gente tem vários clientes que a gente visita, as fábricas, por exemplo. Você vai em fábrica de tecelagem, eles têm indicadores, dashboards incríveis de redução de 0, alguma coisa, né, de tempo, sabe? É no detalhe mesmo. É no detalhe. Então eu acho que não é surpresa. Painéis de gestão à vista, né? Então eles foram obrigados, né? Aprenderam pela necessidade mesmo a utilizar bem o pensamento analítico. E quando a gente fala de indústria, muitas vezes é inegável lembrar do Ford, né? Aquela linha de produção, até os tempos modernos, aquele filme incrível do Chaplin, né? Você vê as pessoas apertando parafuso. Hoje você tem isso que anda numa velocidade de 150 km por hora para poder ganhar eficiência, porque a redução do custo garante competitividade da indústria. O Brasil, ele poderia ter uma indústria competitiva maior, mas por causa de uma série de fatores que demandaria 10 podcasts aqui, a gente não consegue competir com a China, não consegue competir com a Índia. Então você vai, por exemplo, o Brasil tem fábrica de semicondutores, a gente não consegue chegar nesse nível, mas o que a gente faz bem. Então essa eu acho que é uma questão que exalta e valoriza os profissionais das indústrias, porque de fato, você comparando indústria com serviço e comércio, o nível de profundidade dessas duas competências é gritante. Então eu acho que vale a pena. Quem é do comércio, contrata alguém da indústria. Sim. Caso você queira trabalhar processos. Se você é de serviços, contrata alguém da indústria para ganhar amplitude de qualidade, de aumento de produtividade, de aumento de receita. Inclusive, são as organizações que servem de referência até para todos aqueles processos, né, de ISO que a gente vê por aí, né? O ISO surgiu na indústria, né? Até como padronização e assim por diante, né? É isso, meninos. Tá muito boa a conversa. Vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com mais 2 competências para crescer na era do caos. Já sabe, né? Então curte aí, compartilha, se inscreve, ativa as notificações, faz tudo isso aí que você já tá acostumado a ouvir. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau. Pedro volta, hein? Semana que vem. Tchau, tchau.